Então vamos lá, vamos então tentar esse desafio de definir o que é autismo. Primeiro ponto é que não existe um autismo. Todo mundo pensa que autismo é uma coisa só. E a gente tem vários tipos de autismo, porque já tem centenas de genes identificados e relacionados ao espectro autista. Então, dentro de cada tipo de autismo, a gente tem níveis de suporte que definem aí o quanto essa criança vai precisar de apoio para se desenvolver. Então, tem suporte leve, moderado e grave e intenso, né? Que dentro de cada um dos subtipos. Por isso que muitas mães vêm a Tabata e pensam, não, mas meu filho de 4 anos não é assim, porque é outro tipo de autismo. Como é uma coisa que a gente... é muito recente, hoje a gente tem, no último jornal que saiu de pediatria, 1 para cada 30 crianças diagnosticadas com autismo. É um espectro imenso que está aumentando absurdamente. Em 1980 era um diagnóstico. Mas aumenta porque são mais diagnosticados? Essa é a pergunta ou porque está acontecendo mais? Provavelmente as duas coisas. Hoje o que a gente tem certeza é que tem muito mais diagnósticos e muito mais acesso às informações. Quantas pessoas eram e nem foram diagnosticadas? Exatamente. E tinham outros diagnósticos, né? É verdade. Eu confundi com outra coisa. Ou as mulheres foram muito invisibilizadas também, né? Porque era uma coisa... Até hoje era ainda raro. são. Era raro, há um tempo atrás... Parecia que era uma coisa só de homens. De homens, né? exato. Então, muitas meninas cresceram, que hoje são mulheres, né? E estão se descobrindo agora, né? Por conta da informação, porque os profissionais também estão se capacitando mais para atender adolescentes, adultos, idosos, né? Então, acho que é um combinado de coisas que faz com que esse número de diagnóstico aumente, né? Pode ser que esteja acontecendo mais, mas também pode ser que a informação também é muito maior do que era antes. Né? Sem dúvida, isso é o fator principal do aumento, é o acesso às informações e o diagnóstico correto. Então, agora, a gente vem num outro momento, né? Que antes a gente não tinha diagnósticos. De repente, a gente tem muitos diagnósticos. Então, a gente vai chegar num caminho do meio dos subtipos, né? Dos tipos de autismo, eles vão ser melhor definidos. Então, o que vai ser autismo mesmo? Talvez... pessoas que sejam funcionais não sejam mais encaixadas, a gente não sabe como é que vai ser, né? O Asperger já mudou, né? Porque antes tinha a síndrome de Asperger, né? Hoje já não se usa mais, entra ali como nível de suporte 1. Então, eu acho que a gente está entendendo o autismo ainda, né? Uma fase de entender. Mas o que é? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o cérebro se constitui de uma forma diferente, com alterações, desde que o bebezinho nasce, ele já tem algumas alterações que vão ser percebidas depois pela expressão dos comportamentos. Quando ele tem mais ou menos 2 anos de idade, a gente começa a perceber, porque começa a ter atraso na fala, porque começa a ter diferença na socialização. Uma criança que fica mais em movimentos e com interesses repetitivos, ao invés de compartilhar, ao invés de trocar. Mais introspectiva? Um pouco mais introspectiva e com dificuldade na comunicação, tanto receptiva quanto expressiva. Então, são neurônios, né? Os caminhos entre os neurônios, eles funcionam de maneira diferente em algumas áreas do cérebro. Então, por exemplo, a gente sabe que lá no tálamo, no filtro do processamento sensorial, os autistas têm alterações. Então, eles podem ter uma maior sensibilidade a tudo que é sensorial, luz, toque, cheiro, ou menor sensibilidade, mas tem alterações. E aí, ele também tem lá nas áreas do cérebro relacionadas a figura, um movimento biológico. Mas só para entender, isso, você está falando sobre ver coisas externas na criança ou no bebê. Mas se a gente fizer uma tomografia, sai alguma diferença ou é igualzinho ao cérebro? Dá para... Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. Algum exame, algum teste? Não.
não tem nada que detecte? Que eu saiba ainda não, né? Não tem. É? Não tem nenhum marcador biológico, nem de sangue ou nem de neuroimagem. Tem alguns Qual que é tipos a resposta para isso, então? Tem alguns tipos de genes que a gente já consegue ver em exame de sangue, mas são pouquíssimos, são alguns tipos só. E a gente não vê. O cérebro o órgão é um órgão como outro qualquer. Porque síndrome de Down consegue detectar. Tem marcadores, exato. E o autismo não, então? Não tem. Então não tem como a gente saber, não tem uma característica física. A gente vai vendo de acordo com a expressão dos comportamentos, com o desenvolvimento da criança. Por isso que a gente depende muito de bons profissionais para fazer essa avaliação, porque não tem uma comprovação através de exames, né? Para falar, não, realmente é. Então, a gente depende muito que os profissionais se capacitem, né? E que, principalmente, que sejam acolhedores, porque a gente ouve cada coisa, assim, sabe? Não pode ser autista porque fez isso, porque é bonito, porque é inteligente. Então, a gente precisa muito que os médicos, né? Os profissionais da área da saúde entendam a importância deles na vida daquela família, daquela pessoa autista. Pode ser que não seja autista, mas trate com carinho, né?